presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concedeu entrevista à imprensa para comentar sobre a rejeição da proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, de haver mais deputados que senadores nas comissões mistas, criadas para analisar medidas provisórias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destaca que o Legislativo já discutiam desde janeiro sobre a revogação do rito da pandemia. Nesse ínterim, nós buscamos ter com a Câmara dos Deputados um acordo que pudesse ter a concordância da Câmara para a revogação do ato de exceção da pandemia. Não foi possível chegar a esse acordo e aí então houve a necessidade da decisão pela presidência do Congresso Nacional de se dar encaminhamento às medidas provisórias que já tinham um prazo muito considerável sendo consumido. E assim decidimos pelo encaminhamento das medidas provisórias para as comissões mistas, tal qual determina a Constituição Federal. Essa é a posição e o posicionamento do Senado. Antes da pandemia, as medidas provisórias começavam por uma comissão mista. Por conta de um rito emergencial devido à crise da Covid, hoje os textos começam pela Câmara, a quem também cabe a palavra final sobre o texto. E a posição da Câmara agora, que foi externada pelo presidente Arthur Lira, é de ponderações em relação à formatação da comissão mista. Embora a Constituição Federal diga sobre a comissão mista, cabe, obviamente, não na Constituição, mas em resolução e no próprio regimento interno se definir a forma dessas comissões. O presidente também destacou que levará a demanda aos líderes do Senado para, em breve, ter uma resposta definitiva. Hoje foi um momento de um bom entendimento em relação ao estabelecimento da ordem constitucional finalizada a pandemia, com a possibilidade do encaminhamento dessas medidas provisórias a comissões mistas. E eu vou levar aos líderes do Senado essas duas ponderações da Câmara dos Deputados relativamente à forma de composição e aos prazos da comissão mista e da apreciação pela Câmara e do Senado, para que possa ter uma avaliação dos líderes e, quanto antes, darmos as respostas necessárias em relação a isso. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão.